as operações que os objetos da classe vetor 3D vão suportar estão indicadas aqui nesta listagem de métodos. Portanto, o primeiro método, __init __ é o construtor. Portanto, estamos a criar uma classe, vamos criar objetos dessa classe e o interpretador de Python precisa de saber que código executar para criar os objetos, para inicializar os objetos. E esse código está aqui no construtor. Depois temos três funções getX, getY e getZ, que servem para obter as coordenadas dos vetores. E a ideia aqui é, nós mais à frente, quando estivermos, por exemplo, a implementar o Ray Tracer, podemos já nem sequer nos lembrar sob que forma é que armazenamos as coordenadas de um vetor. Vamos saber que temos objetos para representar vetores e podemos fazer cálculo vetorial com os vetores, mas podemos já nem nos lembrar onde é que estavam armazenadas as coordenadas. E, portanto, temos aqui três métodos que permitem obter as coordenadas independentemente do local onde elas estão armazenadas. Portanto, nós armazenamos as coordenadas diretamente em atributos, mas as coordenadas podiam estar armazenadas numa lista, ou num dicionário, ou numa base de dados. Podia ser uma estrutura de dados bastante mais sofisticada e, portanto, podíamos mais à frente não nos lembrar e não querer saber onde é que elas estão armazenadas, simplesmente queremos usar vetores. E para usar vetores precisamos das coordenadas e com estes três métodos podemos obter as coordenadas dos vetores independentemente da estrutura de dados que foi usada para armazenar essas coordenadas. Depois temos o método __repr__, que serve para converter os objetos vetor 3D em strings e podermos, por exemplo, fazer print de vetores. Depois temos o método adiciona, que serve para adicionar dois vetores, para somar vetores. A soma de vetores é uma das operações descritas matematicamente sobre vetores. Temos o método __add__, que serve para podermos usar o operador de soma, o sinal mais, entre vetores. Isto é muito útil para escrever fórmulas e não termos que usar o nome comprido adiciona. Depois temos o multiplica escalar, é a segunda operação descrita matematicamente para vetores. Portanto, os vetores podem-se adicionar entre si e multiplicar por escalares e, portanto, podemos aqui com este método multiplica escalar multiplicar um vetor por um escalar e temos outra vez o método __mul__, que permite usar o operador de multiplicação, o asterisco. E é interessante fazer aqui uma pausa para percebermos que muitas destas coisas já apareceram na classe matriz. Portanto, sabemos adicionar matrizes, sabemos multiplicar matrizes por escalares, usamos o operador de soma para matrizes, usamos o operador de multiplicação para matrizes e, portanto, toda esta parte, até incluindo a parte de cima, não é? Aqui, em vez de termos métodos getEntrada e setEntrada, temos o getX, Y e Z. Fazer set às coordenadas parece não fazer tanto sentido porque são só 3 e, portanto, se alguém quer fazer set a uma coordenada, então que crie um novo vetor com novas coordenadas, porque são só 3, não é nada de muito extraordinário em termos de carga de trabalho. E, portanto, tudo isto que aqui temos é interessante salientar que é muito parecido com aquilo que existia na classe matriz. Portanto, de alguma forma é bom vermos este tipo de repetição, porque é com isto que nós ganhamos confiança e olhamos para estes métodos e já sabemos o que é que temos que implementar. A forma como adicionamos ou como multiplicamos por escalares até pode ser diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo. E depois, finalmente, temos 4 métodos que dizem respeito a 4 operações típicas e específicas de vetores. Portanto, queremos obter o comprimento de um vetor, com o método comprimento, obter um versor segundo a direção de um vetor dado. Portanto, se eu tiver um vetor e quiser um versor segundo essa direção, vou usar este método, versor. Depois temos um método interno que vai servir para fazer o produto interno entre vetores e o método externo que vai servir para fazer o produto externo entre vetores. E são estas as operações que temos que implementar na classe vetor 3D.